Há momentos na vida em que o silêncio parece ser a única resposta que recebemos. Você ora, você chora, você espera, e os dias vão passando sem que nada pareça mudar. Já esteve nesse lugar? Eu já estive. E foi justamente nesse lugar de espera que aprendi uma das lições mais profundas da minha caminhada com Deus. Quando eu era mais jovem, me vi preso em um ciclo que parecia impossível de romper. Por fora, minha vida seguia normalmente, mas por dentro havia uma batalha silenciosa que me consumia. Eu queria fazer o certo. Meu coração clamava por mudança, mas minha mente teimava, e eu tropeçava repetidamente nas mesmas pedras. Havia noites em que a vergonha era tão pesada que mal conseguia respirar. Manhãs em que eu prometia que seria diferente, só para falhar novamente antes do anoitecer. Mas mesmo assim, eu voltava a orar. Não porque eu me sentisse digno, mas porque eu sabia, lá no fundo, que sem Deus eu não conseguiria. E foi exatamente isso que Jesus quis nos ensinar em Lucas 18:1, quando disse que devemos sempre orar e não desanimar. Deus não estava me ignorando, Ele estava me formando. E se você está nesse lugar hoje, saiba, Deus também está trabalhando em você. Se esse início tocou seu coração, escreva amém aqui embaixo. Você não está sozinho nessa jornada. A Bíblia não é um livro de pessoas perfeitas. É um livro de pessoas persistentes. E uma das histórias que mais me encoraja está em Lucas 18, onde Jesus conta a parábola da viúva e do juiz injusto. Pense na situação dessa mulher. Ela não tinha poder, não tinha influência, não tinha conexões políticas nem sociais. Em uma sociedade onde viúvas eram frequentemente ignoradas e esquecidas, ela era considerada invisível aos olhos do mundo. Mas ela tinha algo que muita gente subestima. Ela tinha persistência. O juiz da história era um homem duro. A Bíblia diz claramente que ele não temia a Deus e não se importava com as pessoas. Mesmo assim, diante da insistência constante dessa mulher, ele cedeu, não por bondade, não por compaixão, mas porque ela simplesmente não desistiu. E aí, Jesus faz a pergunta que muda tudo. Se até um juiz injusto e sem coração atendeu a quem não parou de pedir, quanto mais o Pai Celestial, que é justo, amoroso e atento, irá responder aos seus filhos que clamam a Ele? Isso não é sobre merecer, é sobre confiar. É sobre continuar batendo na porta mesmo quando ela parece fechada, porque do outro lado dessa porta está um Pai que já está preparando a resposta. Você não está implorando para um juiz indiferente. Você está orando para um Deus que te ama com amor eterno. Esse versículo tocou seu coração? Escreva nos comentários: Deus é fiel. E declare isso sobre a sua vida hoje. Em Mateus 7:7, Jesus nos dá uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia. Ele não diz, tente pedir. Ele não diz, quem sabe um dia você receba. Ele diz com toda a autoridade: peçam e receberão, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. 3 verbos, 3 ações, e todos eles no imperativo contínuo. Ou seja, na língua original grega, o sentido é: continue pedindo, continue buscando, continue batendo. Não é um pedido único e pronto, é uma postura de vida, é uma fé que não se cansa. Mas por que Deus pediria que continuássemos orando se Ele já sabe de tudo?
Porque a oração não é apenas sobre receber respostas. A oração é o canal pelo qual nos aproximamos de Deus. É o lugar onde nossa fé é exercitada e fortalecida. É onde aprendemos a depender dele e não de nós mesmos. Cada vez que você volta a orar, mesmo sem ver resposta, você está dizendo ao universo inteiro: eu ainda acredito, eu ainda confio, meu Deus ainda pode. E isso, meu amigo, é exatamente o tipo de fé que move o coração de Deus. Não deixe que o silêncio te convença de que Deus não está ouvindo. Às vezes, o silêncio é justamente onde Ele mais trabalha. Nos bastidores da sua história, Ele está movendo coisas que seus olhos ainda não podem ver. Continue batendo. A porta vai abrir. Você acredita que Deus está trabalhando nos bastidores da sua vida? Escreva "Eu confio em Deus" nos comentários e declare sua fé hoje. Hebreus 13:5 traz uma das declarações mais reconfortantes que já li na palavra de Deus. É Deus mesmo falando diretamente ao seu coração. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Não é uma promessa condicional. Não é "eu fico com você se você não falhar". Não é "eu te ajudo se você merecer". É uma promessa absoluta, incondicional e eterna. Deus não abandona os seus filhos no meio do caminho. Ele não começa uma obra na sua vida para deixá-la incompleta. Mas eu sei que quando a espera se prolonga, quando os dias viram semanas e as semanas viram meses sem resposta, começa a surgir uma voz dentro de você. Uma voz que sussurra: talvez Deus tenha esquecido de você. Talvez sua oração não seja importante o suficiente. Talvez você não mereça ser atendido. Essa voz é uma mentira e você precisa combatê-la com a verdade da palavra. Deus não esquece. Deus não se distrai. Deus não tem favoritos. Ele vê cada lágrima que você derrama no silêncio do seu quarto. Ele ouve cada oração que você sussurra quando ninguém mais está por perto. Ele conhece cada detalhe da sua dor, da sua luta e da sua necessidade. E mais do que isso, Ele se importa profundamente com você, com sua família, com seus sonhos, com suas feridas. Você nunca ora no vazio. Cada palavra chega aos ouvidos do Pai. Você não está esquecido, você está sendo cuidado. Se você recebe essa promessa hoje, escreva nos comentários: "Eu não estou esquecido, Deus me vê". E receba essa verdade no seu coração. A Bíblia está repleta de homens e mulheres que esperaram, que oraram sem ver resposta imediata, que continuaram crendo mesmo quando tudo ao redor dizia para desistir. E suas histórias não estão ali por acaso, estão ali para te encorajar exatamente no momento em que você está vivendo agora. Pense em Abraão e Sara. Deus prometeu a eles um filho. Uma promessa linda, poderosa e cheia de propósito. Mas os anos foram passando, o corpo foi envelhecendo, e a promessa parecia cada vez mais impossível aos olhos humanos. Houve momentos de dúvida, houve momentos em que eles tentaram resolver a situação com as próprias mãos. Mas Deus não desistiu deles, mesmo quando eles tropeçaram na fé. E no tempo perfeito de Deus, Isaac nasceu. Não no tempo de Abraão, não no tempo de Sara, no tempo de Deus. E quando nasceu, a alegria foi tão grande que Sara disse: "Deus me fez rir, e todos que ouvirem vão rir comigo." Gênesis 21:6. A espera não foi um erro. A espera foi parte do plano.
Pense também em Hannah, em 1 Samuel, capítulo 1. Uma mulher de coração partido que chorava tanto diante do Senhor que o sacerdote Eli pensou que ela estava embriagada. Sua dor era real. Sua angústia era profunda. Mas ela não guardou essa dor para si. Ela a derramou diante de Deus, ano após ano, sem desistir. E Deus a ouviu. E Samuel nasceu. E depois vieram mais 5 filhos. O que parecia impossível se tornou testemunho. Sua espera também tem um propósito maior do que você consegue enxergar agora. Qual história da Bíblia mais encoraja sua fé na espera? Conta pra gente nos comentários e escreva glória a Deus por cada promessa que ainda está por vir. Uma das histórias que mais me impressiona na Bíblia é a de Daniel. Não apenas pela sua fé inabalável, mas pelo que aconteceu nos bastidores enquanto ele orava. Em Daniel 10, encontramos um homem que havia se dedicado a um período de jejum e oração de 21 dias. 21 dias sem resposta visível. 21 dias sem sinal, sem confirmação, sem nenhuma indicação de que algo estava acontecendo. Qualquer pessoa razoável poderia ter desistido depois de alguns dias. Poderia ter concluído que Deus não estava ouvindo, que a oração era em vão. Mas Daniel continuou. E quando a resposta finalmente chegou, o anjo trouxe uma revelação que mudou tudo. Ele disse a Daniel: desde o primeiro dia em que você decidiu buscar a Deus com todo o seu coração, suas palavras foram ouvidas. Daniel 10:12. Desde o primeiro dia. Isso significa que enquanto Daniel esperava sem ver nada, sua oração já havia sido recebida, já havia sido atendida nos céus. Havia uma batalha espiritual acontecendo que seus olhos físicos não podiam ver. E foi sua persistência em continuar orando que sustentou o processo até a resposta chegar. Isso muda completamente a forma como encaramos o silêncio de Deus, não é mesmo? O silêncio não é rejeição. O silêncio não é abandono. Muitas vezes o silêncio é o período em que Deus está trabalhando mais intensamente nos bastidores da sua história, preparando uma resposta muito maior do que você pediu. Não interprete o silêncio de Deus como ausência. Interprete como preparo. Se você está em seus 21 dias de espera, escreva nos comentários: Deus ouviu minha oração desde o primeiro dia. E declare essa verdade sobre sua vida. Em Mateus 15, 21, 28, encontramos uma mulher que me inspira profundamente. Era uma mulher cananeia de fora do povo de Israel, sem nenhum direito aparente de se aproximar de Jesus. Mas ela tinha uma filha gravemente atormentada por um demônio. E quando uma mãe ama, nenhum obstáculo parece grande o suficiente para fazê-la desistir. Ela se aproximou de Jesus clamando por misericórdia, e a resposta inicial que recebeu poderia ter destruído qualquer pessoa de fé fraca. Jesus não respondeu nada. Os discípulos pediram que ele a mandasse embora, e quando Jesus finalmente falou, as palavras soaram duras. Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela não recuou. Ela se prostrou diante dele e continuou pedindo. E mesmo diante de mais uma resposta difícil, ela encontrou dentro de si uma fé criativa, humilde e inabalável. Ela disse: Senhor, mas até os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Mateus 15, 27. Jesus ficou maravilhado e declarou: Mulher, grande é a sua fé, seja feito para você como você quer.
e sua filha foi curada naquele mesmo momento. Essa mulher enfrentou silêncio, rejeição aparente e palavras duras. Mas ela não deixou nenhuma dessas coisas apagar a chama da sua fé. Ela continuou, e sua persistência comoveu o próprio coração de Jesus. Talvez você também esteja enfrentando respostas que parecem negativas, situações que parecem dizer não, portas que parecem fechadas, mas não desista. Sua fé persistente também move o coração de Deus. Você já viveu um momento em que quase desistiu, mas Deus surpreendeu você? Conta nos comentários e escreva "Minha fé não desiste", para encorajar quem está lendo. Todas essas histórias nos ensinam algo que vai muito além de simplesmente receber respostas de Deus. Elas nos ensinam que a espera tem um propósito transformador, que o período entre o pedido e a resposta não é tempo perdido. É tempo investido na formação do seu caráter, no fortalecimento da sua fé e no aprofundamento do seu relacionamento com Deus. Pense nisso. Se Deus respondesse a cada oração imediatamente, no exato momento em que pedimos, o que aconteceria com a nossa fé? Ela nunca precisaria crescer. Nunca precisaria ser exercitada, nunca precisaria ser provada. E uma fé que nunca é testada é uma fé que nunca se torna forte. O apóstolo Tiago entendeu isso profundamente quando escreveu: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria quando vocês passarem por diversas provações, porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve completar a sua obra, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Tiago 1:2-4. A espera não é punição, é preparação. Enquanto você espera, Deus está cuidando de áreas da sua vida que você nem sabia que precisavam de cuidado. Está removendo o que não serve. Está fortalecendo o que é frágil. Está alinhando circunstâncias que seus olhos não conseguem ver. Está preparando você para receber a resposta da forma certa, no momento certo, sem que ela te destrua ou te afaste dele. Muitas vezes pedimos coisas boas, mas Deus está nos preparando para coisas extraordinárias. E o caminho entre o bom e o extraordinário passa pela espera, pela fé e pela perseverança. Não desperdice sua espera reclamando. Aproveite sua espera crescendo. O que Deus tem ensinado a você durante o tempo de espera? Compartilhe nos comentários e escreva: Estou crescendo na espera, para encorajar outros irmãos que estão passando pelo mesmo. Em Lucas 18:8, Jesus faz uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até os nossos dias com toda a sua força. Quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Essa pergunta não é retórica, é um desafio direto. É Jesus olhando nos olhos de cada geração e perguntando: Você vai continuar crendo mesmo quando for difícil? Você vai continuar orando mesmo quando o silêncio parecer eterno? Você vai continuar confiando mesmo quando tudo ao redor gritar para você desistir? Vivemos em um mundo que perdeu a capacidade de esperar. Queremos respostas instantâneas. Queremos soluções imediatas. Queremos que Deus haja no nosso tempo, do nosso jeito, da forma que imaginamos ser a melhor. E quando isso não acontece, muitos abandonam a fé, abandonam a oração e abandonam a esperança. Mas a fé verdadeira é diferente. A fé verdadeira não depende das circunstâncias para continuar acreditando. Ela não precisa ver para crer.
Ela não precisa entender para confiar. Ela simplesmente se apoia na natureza imutável de Deus e diz: mesmo que eu não entenda, eu sei em quem eu creio. Hebreus 11:1 nos lembra que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé não é sentimento. Fé é uma decisão diária de continuar confiando em Deus, independentemente do que seus olhos estão vendo ou seus ouvidos estão ouvindo. E essa é a fé que Jesus está procurando quando voltar. Não uma fé de dias fáceis, não uma fé de bênçãos imediatas, mas uma fé que perseverou, uma fé que continuou batendo na porta mesmo quando parecia fechada. Uma fé que escolheu Deus repetidamente, dia após dia, oração após oração, lágrima após lágrima. Seja essa pessoa, seja essa fé. Quando Jesus voltar, que Ele encontre em você uma fé que não desistiu. Você escolhe hoje ter essa fé que persevera? Escreva nos comentários: sim, Senhor, minha fé persevera. E faça essa declaração sobre sua vida diante de todos. E agora, antes de encerrarmos, quero te convidar para algo especial. Quero que você pare tudo o que está fazendo nesse momento. Respira fundo, coloca a mão no coração e ora comigo essa oração com toda a sinceridade que há dentro de você. Pai Celestial, eu venho até a Tua presença hoje exatamente como eu sou, sem máscaras, sem fingimento, sem tentar parecer mais forte do que me sinto. Tu me conheces completamente, sabes o que carrego no coração, as orações que faço em voz alta e as que sussurro em lágrimas no silêncio da madrugada. Sabes quando minha fé está forte e quando ela está tremendo, e mesmo assim, Tu me chamas para perto. Mesmo assim, Tu me ouves. Senhor, eu preciso de Ti, não apenas das Tuas respostas, não apenas das Tuas bênçãos, mas de Ti mesmo. Quero Te conhecer mais profundamente nesse tempo de espera. Quero que minha fé não seja apenas uma fé de milagres, mas uma fé de relacionamento. Uma fé que confia em Ti independentemente do que estou vivendo. Aumenta a minha fé, Senhor. Dá-me a fé que continua orando quando nada parece mudar. A fé que continua louvando quando as circunstâncias gritam desespero. A fé que continua confiando quando a mente humana diz que é impossível. Tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então fala comigo hoje, Senhor. Deixa Tua palavra acender em mim uma chama que nenhuma tempestade consiga apagar. Pai, dá-me graça para perseverar, graça para continuar quando estou exausto, graça para me levantar quando caio, graça para perdoar quando fui ferido, graça para confiar quando não entendo. Estás trabalhando, eu sei. Estás abrindo portas, movendo montanhas e preparando respostas nos bastidores da minha história, de maneiras que minha mente limitada sequer consegue imaginar. Ensina-me a esperar sem amargura. Guarda meu coração da comparação, do ciúme e da impaciência. Ajuda-me a lembrar que Tu tratas cada filho de forma única, que Teu plano para a minha vida é singular e perfeito, e que o Teu tempo é sempre o tempo certo. Senhor, hoje eu trago diante de Ti cada necessidade que pesa sobre meu coração, cada área do meu corpo que precisa de cura, cada emoção que precisa de restauração, cada relacionamento que precisa de reconciliação, cada sonho que parece ter morrido, cada promessa que ainda aguardo ver cumprida.
Tu és Jeová Rafa, o Senhor que me cura. Tu és Jeová Jiré, o Senhor que provê para mim. Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Quando as batalhas vierem, visíveis ou invisíveis, lembra-me de que Tu és o meu escudo e a minha vitória. Que não preciso lutar sozinho porque Tu lutas por mim. Que sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou e se entregou por mim. Senhor, que a história de Abraão me lembre de que as Tuas promessas não têm prazo de validade. Que a história de Hannah me lembre de que Tu ouves cada choro, cada gemido, cada oração desesperada de um coração partido. Que a história de Daniel me lembre de que, desde o primeiro dia em que orei, Tu já estavas agindo. Que a história da mulher cananeia me lembre de que minha persistência move Teu coração. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. O que fizeste antes, podes fazer novamente. E eu escolho crer nisso. Eu escolho confiar nisso. Eu escolho descansar nisso. Renova as minhas forças enquanto espero em Ti. Quando eu estiver fraco demais para continuar, sê Tu a minha força. Quando eu estiver confuso demais para enxergar o caminho, sê Tu a minha luz. Quando eu estiver triste demais para louvar, sê Tu o cântico novo na minha boca. Eu não vou desistir, Senhor. Não porque sou forte, mas porque Tu és fiel. Não porque mereço, mas porque Tu és misericordioso. Não porque entendo tudo, mas porque confio em Ti que entende todas as coisas. Hoje eu abro mão do controle. Entrego nas Tuas mãos cada plano, cada sonho, cada preocupação, cada medo. E escolho descansar na verdade de que Tu estás no controle, que Teu plano é bom, agradável e perfeito, e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Obrigado, Senhor, porque Tu me ouves. Obrigado porque já estás respondendo de formas que ainda não consigo ver. Obrigado porque nunca me abandonaste e nunca me abandonarás. Meu coração encontra paz em Ti. Minha alma descansa na Tua fidelidade. Em nome de Jesus, eu declaro, está feito. Amém. Se você orou essa oração de coração hoje, saiba que suas palavras chegaram aos ouvidos do Pai. Você não desistiu. Você escolheu continuar. E isso é precioso aos olhos de Deus. Volte amanhã. Continue alimentando sua fé. E lembre-se sempre, Deus é fiel. Ele foi fiel antes. Ele é fiel agora. E sempre será fiel. Se essa oração tocou seu coração hoje, escreva nos comentários: Amém, Deus é fiel. E compartilhe esse conteúdo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Que Deus abençoe ricamente cada um de vocês.